O Caio Mota fala que, a gente estava falando sobre a questão do Caio Mota, do Globo Esporte, que Braz e Spindel sabem que o sucesso ou fracasso de Paulo Souza cairá em suas contas. Cobrado por torcedores para estar mais presente no clube, o presidente Rodolfo Landim dá autonomia aos responsáveis pelo futebol. Na última sexta esteve no Ninho, mais para apoiar na véspera da final do que para cobrar, né? Apesar de abrir mão da presidência do Conselho de Administração da Petrobras, Landim tem viagem previstas pelas próximas 2 semanas e as decisões ficam com o Braz, né? Quando acertou a contratação do goleiro Santos, após muita insistência de Paulo Souza, a diretoria deu sinal de respaldo ao treinador no processo. E aí ele fala, em dezembro, a escolha por Jorge Jesus seria o caminho mais fácil, mas o escolhido foi o oposto. Romper ou tentar romper com a viuvez presente e nítida no CT, que tanto condicionou avaliações de Domenech Torren, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Aí ele fala que Bruno Spindel chegou a reunir funcionários no início do ano e ordenar que eles parassem de ter contato constante com integrantes da comissão técnica de Jorge Jesus, para evitar que a pauta seja tão viva no Ninho, tá? Então, mandou, o Spindel, segundo a matéria do Caí, mandou ninguém falar com ninguém, o pessoal diminuiu o contato com o pessoal da comissão do Jorge Jesus. O próprio diretor executivo, por sua vez, não cumpriu o combinado e gerou constrangimento ao levar o preparador físico Mário Monteiro para um jantar do elenco após a vitória por 6-0 sobre o Bangu. Então, levou o Mário Monteiro lá, o preparador físico. Casado com uma brasileira, Mário é o profissional mais querido da comissão de Jorge Jesus. Diante da insistência de jogadores, ele relutou em acessar o local por respeito aos compatriotas portugueses, mas foi convencido e conduzido por Spindel, que o apresentou a Paulo Souza. Quem viu a cena a relata como educada e constrangedora. Se o desejo é encerrar a viuvez de 2019, por que levar para dentro do ambiente a figura mais querida daquela comissão? Que loucura, gente! Como é que pode? Isso é demais. Essa informação do Caê, isso aí é um absurdo. Eu trouxe aqui as informações que o Mário Monteiro estava no Rio de Janeiro e tal, mas como que o Spindel leva o Mário Monteiro para dentro do ambiente do jantar dos jogadores, para conhecer a comissão técnica portuguesa, justamente quem todo mundo fala que pode substituir eles? Cara, é absurdo. A demora por reforços é outro ponto visto como condicionante para a avaliação da reformulação. Dos 5 contratados, apenas Pablo e Santos foram escolhas do técnico. Fabrício e Marinho não foram pedidos e há divergência sobre Ayrton Lucas. Rapaz, que loucura. A viagem para a Europa, que se tornou frustrante pelo processo do Banco Central, e o Covid de Braz na volta retardaram as tomadas de decisão solicitadas pelo treinador. A relação entre diretoria e comissão técnica não é das mais próximas, mas as partes convergem no sentido da reformulação, até por necessidade de assumir a responsabilidade após a escolha por não esperar Jorge Jesus. Eu ainda tentei avisar. E aí também a questão da rigidez nos processos assusta o elenco, né? O segundo Caê, desejo de ruptura com um passado vencedor em 2019, mas que colecionou decepções posteriormente, seja pela forma como tem executado a reformulação. Paulo Souza encontra resistência em boa parte do elenco. A percepção é de que o processo é conduzido de forma abrupta, sem espaço para diálogos, o que causa insatisfação de quem não joga e de quem tem sido escalado fora de posição. A metodologia de trabalho também encontra resistência e contra-argumentações. Mas que loucura, né? Negócio... Aí, olha só, mais do que falta de oportunidade de medalhões, a insatisfação pela forma como foi conduzido o rodízio, que levou a campo 13 escalações diferentes em 14 jogos. Nomes como Hugo, Davi Luiz, João Gomes, Arrascaeta e Gabriel se tornaram praticamente intocáveis.
enquanto outros como Thiago Maia, Andreas e Marinho não foram tão frequentes. Tem muita coisa errada, gente. O elenco então questiona a forma objetiva como Paulo Sousa se posiciona nas cobranças, seja no dia a dia, na beira do campo, nos jogos ou nas entrevistas coletivas. Os jogadores se sentem expostos e muitas vezes tratados como se não tivessem capacidade de compreensão e execução dos planos do técnico. Não foram poucos os bate-bocas durante treinos por conta da forma incisiva com que Sousa cobrou determinada ação no caso. Viraram um hábito as rebatidas dos atletas. Falei de uma que aconteceu no vestiário, trouxe essa informação. Quando não concordam ou não gostam da forma como o treinador passa suas orientações. Mesmo Davi Luiz, um dos que mais tem proximidade com o português, contestou com veemência uma crítica no intervalo da partida contra o Bangu. Tá? O Flamengo já vencia por 3-0 quando Paulo Sousa foi firme ao reclamar do movimento da linha defensiva numa jogada em que o adversário criou perigo. Né? O Davi argumentou e tal. Então a gente está trazendo aqui a matéria do Caê, porque ela vem para trazer mais detalhes do que a gente já vinha falando. Há queixas à condução de grupo do treinador, que critica com veemência, mas não faz na mesma intensidade quando tem chance de elogiar. Intervalo do empate com o Fluminense, que custou o teto estadual, os jogadores e o treinador tiveram um debate acalorado. Olha aí, ó, a informação do Globo Esporte confirmando aí a informação que a gente trouxe. Paulo Sousa cobrou a execução do plano tático, enquanto do outro lado houve resposta de que não seria possível diante das alternâncias do confronto. O português costuma citar processos aquisitivos e também no campo disciplinar a dificuldade de implementação. As multas por descumprimento da cartilha se tornaram comuns e não provocam mais tanto impacto, mas causam também cobranças. Aí teve o caso do Diego Alves, que o Caê fala novamente aqui, né? Também falam da abraçadeira, da discórdia. Essa daí eu achei a mais bizarra que eu quando estava lendo aqui. Processo de reformulação imposto por Paulo Sousa passa também pela busca de novas lideranças e tudo mais. O treinador deseja um movimento até que Gabriel ocupe o posto definitivamente, né? Passando a abraçadeira para o Gabigol. E esse processo gerou ruídos que ficaram expostos até dentro de campo. A escolha por Filipe Luiz na final contra o Fluminense foi uma forma de tentar pacificar o ambiente com um nome de consenso em todos os subgrupos que passaram a existir, as panelas. A solução paliativa, por sua vez, está longe de resolver o problema para o restante da temporada. Até o fim do ano passado, a dinâmica era: o Diego ficava com a faixa sempre que estivesse em campo, mesmo entrando no decorrer da partida, e Everton Ribeiro vinha na sequência com Diego Alves e depois o Ilharão. Desde o início do ano, Paulo Sousa posicionou Gabriel em terceiro neste ranking, indecisão que gerou desagrado e também situações impensáveis dentro de campo. Houve então questionamento se a postura do Gabriel fora de campo seria condizente ao posto de capitão, mas o treinador entende que, além da necessidade do processo de reformulação, passar também pela liderança, o atacante dá exemplo pela forma como trabalha no dia a dia. A disputa de pênaltis contra o Atlético Mineiro pela Supercopa, por sua vez, intensificou a insatisfação. Para os líderes, Gabriel deveria ter cobrado o 12º pênalti por ser o líderes, quando falam, é a panela, tá, gente? É a panela. A gente não tá feliz com o lado de lá, mas também tem o lado de cá, né? Tá tudo errado. Da beira do campo, Filipe Luiz e Diego Alves gritaram e sinalizaram para que o camisa 9 assumisse a responsabilidade. Naquele momento, Vitinho chegou a hesitar, mas seguiu a caminhada até a cobrança desperdiçada. O Gabriel ainda se manifestou, né, nas redes sociais a entender que deixaria para bater o pênalti decisivo após um erro do Atlético Mineiro. Alguém inteligente, graças a Deus, retuitando um torcedor, né? Os companheiros, por sua vez, viram a decisão como individualista. E aí, uma semana depois, os conflitos sobre quem herda a faixa de capitão durante o jogo foram escancarados, ao ser avisado que seria substituído durante a parada técnica da partida contra o Resende. Everton Ribeiro passou a abraçadeira para Arão, que foi em direção ao Diego Alves. Paulo Sousa gritou que não era para dar a faixa ao goleiro e o volante a colocou no braço. Que loucura, gente. Isso se repetiu aí nas semifinais contra o Vasco. Substituído, Everton Ribeiro passou a faixa para o Ilharão.
e o mesmo ocorreu no primeiro jogo da final. No jogo de volta da semifinal, o Gabigol começou como capitão, mesmo com o volante em campo, e foi substituído justamente por Everton Ribeiro. O atacante, no entanto, optou por ir até Felipe Luiz e entregar a faixa, mas não ao Everton. Rapaz, que loucura, que briga louca, que discordância ridícula, desavença ridícula. Gente, esse é o grupo do Flamengo. Aí ele fala que falta o abraço coletivo. Enquanto nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. Falam sobre outras... por mais que a diferença de perfil e personalidade sempre fosse flagrante, a sintonia no ambiente de trabalho sempre esteve presente. Isso não existe mais. A matéria é maior, mas esses são alguns detalhes aí assustadores que o Caia trouxe, que mostram que o problema do Flamengo é muito além do treinador. Tá no elenco. O problema do Flamengo está no elenco. E a gente tem que rezar, né, que o Flamengo na terça-feira consiga fazer, eu acho que é o que eu acho muito difícil, mas consiga fazer uma boa partida. E esse jogo de terça-feira me lembra aquelas fatídicas goleadas que o Flamengo tomou e os treinadores acabaram demitidos. E dessa vez o treinador é o menos culpado, né? O erro maior foi da escolha do Braz, foi da escolha do departamento de futebol na contratação, de não trazerem o Jorge Jesus, quando a cúpula até também queria o Jorge Jesus. Então a gente sabe que eles vão ter que assumir esse erro, a torcida já identificou de quem é esse erro, e as mudanças no elenco, como eu falei ontem, serão necessárias.